Você já parou para pensar no que são as operações aritméticas dos números reais? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste InMath veremos o que é a aritmética dos números reais. Nos utilizaremos dos resultados limite de soma de sequências e limite de produto de sequências. Mais sobre esses assuntos na descrição. No InMath sobre a definição de números reais, nos questionamos por que uma classe de equivalência de sequências de Cauchy de números racionais pode ser entendida como um número real. Se você ainda não assistiu, assista a definição de números reais antes de continuar este vídeo. Vimos que responderemos a este questionamento se demonstrarmos que a estrutura de classes de equivalência definida forma um corpo ordenado completo. O primeiro passo em direção a isso é definir operações de adição e multiplicação entre as classes de equivalência de sequências de Cauchy de números racionais, e é isto que faremos no InMath de hoje. Antes, lembre que definimos que duas sequências de Cauchy de números racionais xn e yn são equivalentes uma à outra quando a diferença entre elas tende a zero, e que o conjunto dos números reais é o conjunto de todas as classes segundo a relação de equivalência definida anteriormente. Vamos então à definição da aritmética dos números reais. Definimos as operações binárias adição e multiplicação no conjunto dos números reais da seguinte forma: dadas duas classes xn e yn quaisquer, a soma da classe da sequência xn pela classe da sequência yn é definida pela classe da sequência xn mais yn. E o produto da classe da sequência xn pela classe da sequência yn é definida pela classe da sequência xn vezes yn. Você pode estar se perguntando por que os sinais de adição e multiplicação estão com este círculo em volta. Depois que demonstrarmos que os números racionais são um subcorpo dos reais, não utilizaremos mais estes sinais circulados, mas por enquanto eles servem para enfatizar que a operação em questão está sendo aplicada aos novos números, os números reais. Com estes sinais circulados, fica explícito que a operação do lado esquerdo da igualdade está sendo aplicada aos novos números, números reais, que são classes de equivalência, e a operação do lado direito da igualdade está sendo aplicada aos antigos números, aos números racionais. Além disso, estes sinais diferentes também deixam explícito que o conjunto das classes de equivalência e o conjunto dos números racionais são, a priori, de naturezas distintas. A rigor, não se pode aplicar as operações aritméticas dos números reais a números racionais. No entanto, veremos em InMath seguintes que o corpo ordenado dos números racionais é isomorfo a um subcorpo ordenado das classes de equivalência. E por causa desse isomorfismo, poderemos fazer o abuso de notação em linguagem de substituir os sinais circulados pelos sinais usuais e considerar os racionais como um subconjunto dos reais, aplicando assim as operações aritméticas dos números reais a números racionais. Essa definição das operações aritméticas dos números reais suscita dois questionamentos. O primeiro é: o que motiva definir a adição e multiplicação desta forma? Qual a inspiração para esta definição? O segundo é se, desta forma, as operações aritméticas dos números reais estão bem definidas. Responderemos o segundo questionamento nos próximos InMaths. Para responder o primeiro, comece observando que definir a adição entre classes como a classe da sequência obtida por somar-se os termos de mesma posição das sequências, isto é, somar-se o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e assim sucessivamente, é um tanto quanto natural. É semelhante à adição de vetores, onde somam-se as coordenadas de mesma posição. E a multiplicação de classes seguiu a mesma ideia da adição. Agora lembre que no InMath sobre o que motiva a definição de números reais via sequências, vimos que a ideia é de a classe de equivalência representar o limite da sequência que a define. Por exemplo, se xn é a sequência 2n mais 1 sobre n e yn é a sequência 3n mais 1 sobre n, observe que a classe xn representa, faz o papel do número 2, uma vez que o limite de xn é igual a 2. E a classe yn representa, faz o papel do número 3, uma vez que o limite de yn é igual a 3. Nos coloquemos no papel de quem tem a missão de propor uma definição de adição para as classes de equivalência. Ora, como 2 mais 3 é igual a 5, queremos que a soma da classe xn com a classe yn seja a classe definida por uma sequência que convirja para 5. Como em sequências a soma dos limites é igual ao limite da soma,
temos que limite de xn mais limite de yn é igual a limite de xn mais yn. Então, temos que limite de xn mais yn é igual a 5. E queremos que a soma da classe xn com a classe yn seja a classe definida por uma sequência que convirja para 5. Nada mais natural do que definir a soma da classe xn com a classe yn pela classe da sequência xn mais yn. O mesmo raciocínio vale se temos a missão de propor uma definição de multiplicação para as classes de equivalência. Como 2 vezes 3 é igual a 6, queremos que o produto da classe xn com a classe yn seja a classe definida por uma sequência que convirja para 6. Como em sequências o produto dos limites é igual ao limite do produto, temos que limite de xn vezes limite de yn é igual ao limite de xn vezes yn. Então, temos que limite de xn vezes yn é igual a 6. E queremos que o produto da classe xn com a classe yn seja a classe definida por uma sequência que convirja para 6. Nada mais natural do que definir o produto da classe xn com a classe yn pela classe da sequência xn vezes yn. Sequências convergindo para 2 e para 3 foram só exemplos. Utilizamos esta definição para sequências que convergem para qualquer número racional. Além disso, generalizamos esta definição para sequências divergentes, isto é, sequências que não convergem, e obtemos a definição que vimos no início do vídeo. No próximo IMF, responderemos o segundo questionamento.